Fala, pessoal, como que vocês estão? Talvez vocês devem estar surpresos. Ué, mas como assim? Agora terça-feira tá rolando vídeo? Então, meus queridos, é que hoje, exatamente agora, nessa terça aí que você tá vendo esse vídeo, talvez você esteja vendo na quarta, eu não sei, mas independente, toda terça nós vamos estar agora com mais um quadro aqui no nosso canal do 3D. E esse quadro aqui, nós vamos falar sobre adoração, sobre louvor, sobre princípio de adoração. Nós vamos falar sobre coisas que estão relacionadas em se tornar e ser um adorador a qual o Pai busca, que é um adorador em espírito e verdade. E é claro que a gente não podia pensar num nome diferente, num formato diferente, que não fosse um quadro, então, chamado Em Espírito e em Verdade, meu querido. E nós vamos falar bastante a respeito da importância da adoração, da importância dessa busca, dessa entrega por Deus de uma maneira saudável e verdadeira. Porque não tem como falar sobre adoração sem a gente buscar de fato a essência daquilo que é. O Senhor Jesus, quando ele conversou com uma mulher a respeito de adoração, a mulher perguntava para ele assim: Senhor, como, aonde que eu devo adorar? E aí ele disse para ela assim: não tem a ver com aonde. Não tem a ver se vai ser na igreja X, Y, no monte, isso, aquilo, outro. Então tem a ver com quem você adora e também como você adora. Então, o quem que nós devemos adorar é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, cara. E como adorar Ele? Em espírito e em verdade. E é sobre estas coisas que nós vamos falar aqui nesse dia, né, de conversa aqui. Eu estou recebendo aqui para falar comigo essa pessoa que vai fazer parte desse quadro comigo. Ora comigo, ora com o Lanzinho, ora com ele, ou ele, o Lan e mais convidados aí, que é o Lipe, né, o Lipe Zaca. Meu irmão, ele tem um canal aí, filho, um canal sobre adoração, sobre louvor. Então, se você não conhece, procura aí, escreve aí no seu YouTube aí, depois que você ver esse vídeo, tá? Lipe Zaca, você vai ver, né? Ele é um cara que é líder de adoração, compõe canções de adoração pro Senhor. O homem é uma bênção. E aí, Lipe, como é que você tá? Tá tudo jóia, querido? Bem, graças a Deus, gente. Preparado para esse dia tão maravilhoso? Tô sim. Vambora? Bora. O homem veio preparado mesmo, irmão. Tá com livro, anotação e com computador ali. Eu tô com a mão livre, porque hoje a minha parte aqui é só descobrir e aprender um pouco mais com ele aqui a respeito do que é adoração e a importância disso para nossas vidas. Então, depois daquela vinheta lá, tá bom? Criado pela nossa produção aí. Só vinheta top que sai da nossa produção, meu irmão. Então, depois dessa vinheta, você não pode sair daí. Vem com nós para você aprender a ser um adorador em espírito e em verdade. Bora lá, meu querido. Pessoal, então, se você está aqui com a gente aí é porque você curtiu, você ficou curioso pelo menos, né? Querido, nós já gravamos vídeo aqui nesse canal falando sobre o estilo de vida, né, de adoração, cara. E eu tenho certeza que você aprendeu várias coisas. Só que a gente decidiu fazer um quadro só para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é isso que vai estar rolando lá no céu. No céu não vai ter pessoas pregando, né? Não vai ter pessoas participando de ministérios. No céu vai ter adoração. Então, nós precisamos entender o que é adoração para que nós possamos chegar no céu como um adorador de verdade. Senão você vai ficar frustrado lá. E lá no céu não combina com frustração. Então me ajuda aí, né? Então, vamos lá, Lipe, né? Se você quiser começar aí com essa introdução, vamos. Fica à vontade aí, querido. Gente, é o seguinte, a gente tinha combinado aqui de falar do livro, né? Isso aí, cara. Esse livro que é muito bom, chama Íntima Adoração, Mostra Daniel pra galera Branco. na câmera lá, Lipe. Aí, ó. Esse aqui. Pegou, gente? Ó, qualquer coisa você procura aí, compra um pra você aí. Esse livro eu achei na cagada, achei ele não vende mais, acho, tá? Não, cara? Não, eu achei no Mercado Livre usado, acho. Nossa, cara. Aí foi cagado mesmo. Pelo amor. Mas enfim, tá comigo aqui agora. Sim, o autor, ele é da Lagoinha, assim, pelo menos a descrição dele daqui é isso. Hoje em dia eu não sei, confesso que eu não achei hoje em dia alguma coisa dele e tal, mas ele cita muita gente conhecida assim, no nosso meio. Aí vai ser, conforme a gente for estudando ele, a gente vai falando. Mas eu queria começar com a introdução do livro, que eu acho que já vai dar um norte para o que a gente vai falar aqui. Top. Ele fala assim: muitas vezes ouvi ministros falarem sobre adoração. Fui muito bem ministrado no que tange a adoração.
recebi muito da parte do Senhor por intermédio desses homens que impactaram profundamente a minha vida com essa ênfase. Creio que foram esses momentos que ajudaram a gerar em mim hoje fome e o profundo desejo de buscar a Deus e ansiar por sua presença, mais do que tudo em minha vida. De amar ao Senhor apesar das circunstâncias que nos sobrevêm, as quais nem sempre são aparentemente agradáveis, mas são situações com o objetivo de gerar em nós um posicionamento de adoração e de submissão à vontade de Deus. Essas coisas difíceis existem para que saibamos o que realmente é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como afirma o pastor Antônio Cirilo, sem sacrifício não há fogo e sem fogo não há glória. Tenho entendido que toda atitude de adoração envolve sacrifício. E para começar, eu até escrevi algo aqui que o livro ele já dá uma introdução do que vai falar no livro inteiro, que é sobre sacrifício. Até alguns capítulos depois, ele cita ali o processo de sacrifício da ovelha, que os processos, que depois eles tiram a pele, aí tira isso, e eles traz isso para o contexto nosso. Né? Então, o livro fala muito sobre esse lance do sacrifício, adoração como um sacrifício. E a primeira coisa que eu anotei aqui para falar é parar de romantizar a adoração. Aí eu vou ler uma coisa que faz sentido com isso. De amar ao Senhor, apesar das circunstâncias que nos sobrevêm, as quais nem sempre são aparentemente agradáveis, mas são situações com o objetivo de gerar em nós um posicionamento de adoração e de submissão à vontade de Deus. E por que eu falo parar de romantizar, né, a adoração? Porque não é fácil, né? A gente leu no livro lá do Somos Todos Sacerdotes, e ele cita como uma atitude audaciosa, que é algo muito difícil. E uma vida de adoração requer tempo, sacrifício, dedicação, intimidade, leitura, oração, jejum. Então, isso que é uma vida de adoração. Não é só colocar um louvor e... Não, o que é isso? Cantar? Não. Quando sobra tempo que a gente faz isso. Sobrou tempo, a gente canta, a gente toca um violão. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas, assim, e isso foi importante você falar, que as pessoas falam sobre a adoração e eles falam assim, então é pro grupo de louvor da minha igreja. Sim. Mas não, nunca. Né? Abraão não era levita. E em adoração, Deus pediu o filho dele. Então, é algo esquisito. Sim, né? Então, é algo que é para todo mundo. E tanto para membros de grupo de louvor quanto para pessoas normais. Sim. Então, o que essa vida de adoração de sacrifício pede para alguém que é do grupo de louvor? Dedicação, a tirar a música, tempo, que a gente sabe que nem todo músico vive da música, sim, né? Eles trabalham, então tem um sacrifício do tempo, pede... Tecnicamente, às vezes você tem que pagar ali um dinheiro para melhorar tecnicamente na sua voz, no violão. E o que pede de pessoas normais? Tempo para orar, tempo para jejuar, e às vezes nem tempo, às vezes coragem mesmo de fazer isso. Então, uma vida de adoração, tanto para o ministro de louvor, para quem está no grupo de louvor, tanto para quem está de fora, envolve sacrifício. Envolve decisões que vão afetar a nossa vida pro lado ruim. Isso é normal, sabe? E outra coisa, entende que envolve muito sacrifício. Aí, lembrei que você falou, Números 4 fala sobre os levitas, e dividido em os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Os únicos que foram chamados para tocar aqui foram os coatitas. Os outros 3 eram levitas, eram normais, só que eles cuidavam ali do templo. Então, no versículo 4 de Números, fala da função dos coatitas. Eles tinham que pegar a cortina do templo e fazer isso. Então, os gersonitas tinham que fazer outra coisa. Uns tinham que limpar o sacrifício. Então, os trabalhos dele dentro do templo, que envolvia adoração, não tinha nada a ver com música, entende? Eles eram chamados de levitas, sim, mas só tocava quando dava tempo. Entendi. Era envolvido ali com servir mesmo. Às vezes, eles tinham que mudar o lugar do tabernáculo, eles que faziam. Sim. Eles tinham que levar as barras de ferro das coisas que tinham lá. Então, esse era o papel deles nessa época. Então, não tinha música, igual a gente estava conversando. Sim. Não envolvia música, era algo realmente um sacrifício. Então, assim, as pessoas precisam tirar esse tabu que é, tipo assim, é só para música, mas não é. É para pessoas normais, iguais. Acho que começa já pelo próprio nome, né? Acho que é um erro muito grande nosso aqui no Brasil.
Eu não sei se acontece isso fora, até você pode me ajudar com isso, mas o nome que é dado para o Ministério de Louvor, ou para quem compõe o Ministério de Louvor, é levita, né? Eles não gostam de chamar de músico, eles não gostam de falar dessas coisas por causa do pessoal da música secular, né? Sim. Mas eu acredito que devia ser chamado normal, músico, Sim. porque é o músico, né? Porque levita é muito mais abrangente esse termo do que a gente pensar apenas no quem canta, quem prepara as músicas, quem compõe o Ministério de Louvor, né? Então, assim, acho que às vezes por causa de nós mesmos ter essa mentalidade é que é difícil, né, cara? Lipe, você falou sobre a respeito de romantizar, cara. Cara, o que vem a ser esse lance assim na prática que muitas vezes as pessoas fazem de estar romantizando, além só desse lance de pensar que ser levita ou ser adoração tem a ver com música, cara? O que mais assim que... Eu dou o exemplo de Abraão, por exemplo, né? Deus, a forma de adorar de Abraão foi oferecer o filho dele, entende? Então, eu falo romantizar no sentido das pessoas só quererem a bênção na hora ali. Entendi, e não querer entregar algo. Ah, entendi. Entende? Tipo, igual Abraão. Quando vai no culto, na expectativa de receber algo, ao invés de entregar algo. Sim. Isso. Cara, isso é legal, hein? Mulher samaritana também. Jesus, cara, ó pra você ver, Jesus tá falando sobre adoração com ela e ele confronta ela, fala assim, olha, cara, isso e os maridos que você tem não é seu, velho. Mas não tá errado Jesus não, porque ela não era levita, cara. Ah, então, Jesus viajou, será que ele viajou? Será que deu errado? Então, né, esse que é o lance, entende? Uma vez de adoração, ela envolve confronto, entende? Ela envolve igual você faz com a gente. Tipo assim, você olhar pro cara, você tá errando nisso. Isso faz parte de uma vida de adoração, sabe? Outra pessoa aqui é a mulher pecadora que foi nos pés dos caras lá, de Jesus lá. Imagina, não era levita, era uma pecadora, estudos dizem que era até uma prostituta, não tem lá, mas alguns falam que era. Cara, tava lá aos pés de Jesus, escandalizou todo mundo. Mas Jesus lembra dessa moça, fala que o que ela fez marcou essa atitude dela, sabe? Então envolve, isso é adoração. Ela não era levita, não fazia parte do grupo de louvor, não fazia. Mas era uma adoradora. E Jesus achou excelência no que ela fez. Isso foi, né, adoração. Da hora, cara. Meu Deus do céu. Gente, uma coisa que é muito legal, assim, até que você falou que me chama a atenção, é isso, né, cara? Às vezes a gente vai pra igreja, a gente vai pra Jesus com a motivação errada, né, cara? É incrível como que a gente vai pra igreja com a motivação de receber e não de entregar, né, cara? Sim. É incrível como que a gente se apresenta diante de Deus, muitas das vezes nessa motivação. Cara, quando eu tava estudando pra aquela série que a gente tava falando aqui do DNA da igreja, né, os 4D da igreja, quando eu tava estudando sobre destino, eu vi algo muito legal, cara. Eu vi o Douglas falando o seguinte, cara, a palavra culto. O que significava culto, né, cara, na época antiga? Culto era quando eles iam sacrificar o cordeiro. Quando eles iam ir para o sacrifício. Né? Daí ele falou assim, que muitas vezes a gente fala assim, vou para a igreja cultuar. Ele falou assim, cara, essa palavra dentro da Bíblia, ela não existe, é uma loucura isso. Porque você pensar, vou para a igreja para cultuar, é você pensar assim, eu vou sentar aqui e eu vou ver eles cultuar, vou ver matar o bezerrinho. E aí o cordeiro, né? Vou ver acertar na jugular do cordeiro. Eu falo assim, ai, que legal, parabéns, cara. Uma outra coisa que ele falou também que a gente faz muito é quando sai do culto, muitas vezes, a gente fala assim, eu não gostei do culto hoje. O culto não foi bom, não foi pra mim e tal. E ele falou assim, cara, é claro que o culto não é pra você. Nunca o que foi, nós né? precisamos entender, cara, é que ainda que tem várias cadeiras dentro da igreja, só existe uma pessoa que tem que ficar sentado. Que é Jesus, cara. Sabe? E às vezes a gente não entende. Sim. A gente vai pro culto, a gente vai pra igreja, a gente vai compor algum ministério com a intenção de, não, cara, eu quero ficar aqui sentado, salvo e satisfeito. Né? Eu tô grato, porque foi de graça a graça, né, cara? E às vezes a gente não entende que não é isso, né, cara? A gente vai precisar entregar algo, né? A gente vai precisar entregar algo. Só que às vezes as pessoas não querem fazer isso, né, cara? Porque é difícil isso, né? É difícil. E assim, para essa parte, eu acho que eu até anotei uma frase de uma ministra. Ela chama Darlene, não sei das quantas que é australiana, então não sei falar, não. Darlene é australiana. Ela fala assim, há momentos em nossa vida que se torna muito difícil adorar. Mas quanto mais difícil para nós é adorar, e mesmo assim adoramos, mais agradável é para Deus. E Tessalonicenses 5,18, Paulo fala assim, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que a adoração de verdade é o seguinte, por amor a ti,
Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Romanos 8:36. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então tudo que a gente tem de adoração de homens de Deus é coisa ruim. Você tá disposto a morrer, tá disposto a sofrer. E quando eu digo romantizar, é a gente chegar na igreja, igual você falou, tá disposto a entregar tudo que a gente tem, cara. Sabe? Entregar tudo que a gente tem. E no sentido de, às vezes, a gente não tá bem. A gente fala assim, cara, a gente às vezes chega no culto e a gente realmente não tá bem. A gente não tá com um psicólogo bom, psicológico bom pra cultuar. Sabe, igual você falou, não é pra gente, cara. E assim, e entra em outra coisa que eu anotei, que não é uma troca, né? Eu escrevi uma coisa que alguém fala, eu não lembro. Não sei se é o Alessandro, não sei quem fala, mas fala assim, os adoradores não dão ordens ao adorado. Não existe. Tanto ministrando, quanto nós que estamos recebendo. A gente não consegue dar ordens para quem é o adorado. Então, chegar lá como uma troca, uma barganha. Jesus, vamos fazer um acordo com isso aqui. Eu vou adorar aqui e o Senhor me dá isso. Eu vou me prostrar aqui, mas, meu carro, minha casa. A gente não é adorar querendo algo. É adorar porque a gente sabe que a gente precisa, a gente vive, a gente nasceu, né, para isso. E uma coisa que você falou, eu até anotei, quase a mesma coisa. As pessoas dizem assim, mas eu adoro do meu jeito. Eu tenho meu jeitinho. Só que isso não existe. Isso não existe. Sabe, eu vou explicar o porquê isso não existe. A palavra adoração em grego é proskunel. A gente fala sobre isso no livro também do Somos Todos Sacerdotes. E proskunel é se prostrar, cara. E toda vez que homens de Deus se encontraram com a glória de Deus na Bíblia, houve um movimento físico da parte deles. João caiu como morto. Sim. A mulher lá de Lucas 7, ela se prostrou aos pés de Jesus. Paulo, meu irmão, Paulo viu a glória de Deus. Eu falava para você, o homem ficou cego. Então, houve um movimento físico da parte deles ao enxergar a glória de Deus. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou adorar do meu jeito aqui, quietinho, tranquilinho. Não, cara. Quando a gente sente a presença de Deus, quando a presença de Deus está no local, não tem como a gente ficar sem movimentar algo, fazer algo. Eu falo de movimento físico mesmo, sabe? Porque a gente enxerga que as pessoas, às vezes, são muito contidas. Igual a gente estava conversando. Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de demonstrar, de levantar a mão até, às vezes de orar alto. Sim. E isso é necessário. Diante da presença de Deus, algo acontece. E, cara, diante da presença de Deus, nada é normal. Por que eu falo isso? Um dia perguntaram para um guitarrista, que estava lá no Douglas, o Rodrigo. Sim. Falaram assim, Rodrigo, como que eu faço um fundinho na hora da pregação? Daí ele fala assim, meu irmão, fundinho você ouve lá no Coco Bambu. Você vai lá no restaurante, você ouve um fundinho musical, mas diante da presença de Deus, não é um fundo musical. Diante da presença de Deus, não é uma música qualquer, meu amigo. Cara, diante da presença de Deus, meu irmão, é outra coisa. Não é mais acorde, não é mais ali uma melodia, sabe? Sim. Tudo que a gente faz diante da presença de Deus precisa atrair tanto a batida da bateria quanto o acorde do violão. Tudo isso anda em sincronia para que a presença de Deus possa habitar no meio nosso, sabe? Então não é agora não é mais não é um fundo musical, sabe? Não é isso. Não é mais isso. Não tem a ver mais com as coisas que a gente agrega para exatamente. Adorar, né, cara? Não é, mano. Não é. A gente sabe que não é, porque a gente já presenciou esses momentos, sim. E a gente pode fazer o que for, cara. A gente não tem controle sobre esse ambiente. Sim. A gente não consegue fazer as pessoas pararem de sentir, porque o controle é dele. Não tem jeito de a gente fazer nada. Eu vi um vídeo que você lançou no grupo nosso de louvor lá, onde tava falando sobre isso, né? O cara contando um testemunho que um certo dia na igreja deles lá, eles ouviram uma canção e cantaram uma canção, na verdade, né? Durante o culto lá, o grupo de louvor. E aí, nossa, cara, tipo, Deus derramou graça naquele dia ali, né, cara? E aí a galera começou a repetir aquilo sucessivamente, várias e várias vezes, imaginando que foi por causa daquela canção que a presença foi atraída, né, cara? Sim. Ao invés de pensar que, na verdade, o que atraiu a presença não foi a canção, mas uma coisa que a Bíblia diz, né, cara? A Bíblia diz que o Senhor não resiste a algo, um coração quebrantado. Velho.
Puxa vida, né, cara? Isso aí pega. Meu O Gregório McNutt, ele fala assim que Deus, às vezes, as pessoas se achegam até Deus com tantos pedidos, né? Às vezes, Deus, uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, que quando chega alguém com o coração contrito e quebrantado, ele se agrada. Parece que é algo assim, pô, cara, até que enfim, alguém veio com motivação de verdade, uma motivação certa. É igual quando Jesus encontrava com algumas pessoas, né? Quando ele encontra com aquele homem mesmo do centurião, fala, cura o meu servo, Senhor. Daí ele fala, vamos lá. Daí ele fala, não vamos lá não. Eu não sou digno da tua presença, cara. Eu não sou digno que o Senhor entra na minha casa. Declara uma palavra aqui de distante aqui que eu creio que ele vai ser curado. E aí Jesus fala o quê? Em toda Israel eu não vi ninguém, cara, com essa fé. Eu não vi ninguém com essa mentalidade, cara. Diante dos filhos de Abraão, cara. Aqueles que foram ensinados a me adorar. Aqueles que estão entregando sacrifício no templo. Eu não enxerguei, cara, em toda a terra de Israel, alguém que me visse com essa visão, cara. Com essa maneira de enxergar, cara. E eu acho que falta muito isso pra gente, né? Falta muito esse despertar, esse compreender desse ambiente de adoração que não tem a ver com os aparatos que a gente traz. É óbvio que muitas coisas contribuem para aquilo que é a adoração, né, cara? Uhum. Mas não é um fim, né, cara? É apenas um meio, né? E às vezes a gente fica meio perdido nisso, cara. É uma coisa muito louca, cara. Assim, a gente precisa entender que a gente não pode ser os interesseiros gospel, né, cara? Sim. É chegar diante da presença de Deus, cara, e independente do que tá acontecendo, não é adorar apesar de, e não por causa de algo, né? É apesar. Então, cara, eu tô sem dinheiro, mas eu adoro, mano. Eu não tenho carro, Jesus, mas eu tô adorando do mesmo jeito. Eu não tenho isso, mas a minha... Porque quando revela a nossa motivação. Revela a nossa motivação. Então, às vezes, a pessoa vai... A gente que fez parte de igreja por muito tempo, faz parte de igreja por muito tempo, a gente vê as pessoas que sempre se achegam na igreja, aí, às vezes, Deus dá algo para elas e elas nunca mais voltam. Sim. A gente guarda na cabeça, acontece muito. Porque a motivação delas não está em Jesus. Sempre esteve no que ele pode dar. E isso é algo muito perigoso. E nós que somos ministros de louvor, a gente precisa treinar a igreja nessa questão. É através das ministrações, através das canções, que pode ser temas de outros vídeos e tal. Mas é apesar de, sabe? Independente se eu estou passando por isso ou aquilo, dificuldades, Deus, cara, ele é digno de toda a honra e de toda a glória, se minha vida está bem ou se minha vida está toda complicada. Sim. Ele é digno ainda, ele continua sendo digno. A glória dele não deixa de existir por conta das dificuldades. Sim. Eu acho que a graça está em a gente continuar adorando, independente disso. Deus não perde a identidade, independente do que está acontecendo com a gente. É a gente que perde a identidade, dependendo do que acontece com nós. A gente perde. Ontem eu estava conversando tava vindo da escola, né? E aí a Pia perguntou para mim assim, pai, qual que é a religião certa para o senhor? Daí eu falei para ela, nenhuma para mim. Daí ela falou assim, não, pai, pensa certinho, qual que é a religião certa para o senhor? Foi para mim, nenhuma. Falei, por que você está perguntando isso? Ela falou assim, não, o professor nosso perguntou isso para nós, a de religião. E aí eu falei, qual que foi a resposta que ele deu? Ele falou, aquela que te faz feliz. Daí eu falei para ele assim, complicado. Falei para ela, tudo bem, só que não é verdade isso. Porque a religião que nos faz feliz, cara, ela não revela, de fato, o Deus que a gente ama. Sim. Falei para ela, no caso nós que somos evangélicos, não tem sentido dessa frase. Porque imagina quando as pessoas estavam sendo mortas no Coliseu por amor a Cristo. Fazia feliz, elas morriam rindo, elas morriam dizendo, demorou. Não, cara. Era difícil. Com certeza elas choravam, elas clamavam por misericórdia, cara. Mas elas estavam dispostas àquilo. Sim. Quando os cristãos foram colocados como tocha por Nero para iluminar as ruas de Roma lá, elas morriam felizes? Não, cara. Então, assim, infelizmente, a sociedade hoje, as pessoas, elas têm um conceito muito vago a respeito do que é ser um adorador. Então, se te faz feliz, tá fazendo Deus feliz. Mas nem sempre aquilo que traz felicidade para nós, cara, tá gerando alegria no Senhor, cara. Sabe? Mas quando, de fato, a gente entender aquilo que causa alegria no Senhor, cara, aí, de fato, nós vamos fazer independente se faz a gente sorrir ou chorar, né, cara? Sim. E é isso, nós vamos ser intensos nisso. Eu vou contar a história do autor. Da hora. É bem legal. Alguns anos atrás, no segundo ano do meu ministério, numa manhã de sábado, estava em minha casa estudando,
quando, em determinado horário, o irmão me chamou desesperado, pois havia acontecido uma tragédia na casa de uma das famílias da nossa congregação. Levantei-me rapidamente e acompanhei aquele irmão. Próximo à casa dessa família, havia uma grande aglomeração de pessoas e também da presença da polícia. Ao entrar na casa, vi aquela irmã segurando nas mãos de 2 de seus filhos mortos no chão. As crianças estavam balançando em uma rede que estava presa em uma coluna de concreto, e aquela coluna cedeu sobre elas e as matou instantaneamente. Ao ver aquela cena, minhas pernas bambearam. Quando olhei para aquela irmã, ela me disse algo que nunca mais me esqueci em toda a minha vida. Pastor Daniel, quem nos separará do amor de Deus? Será a fome, a nudez, o perigo da espada? E terminou dizendo, nada me separará do amor de Deus. Não tive palavras. Eu estava perto de uma parede, me apoiei nela e fui me abaixando e coloquei a minha mão no ombro da irmã e não pude conter. Comecei a chorar. Alguns minutos depois, chegou o pai daquelas crianças. Quando ele viu aquilo, começou a andar de um lado para o outro, desesperado, dizendo, meu Deus, meu Deus. De repente, parece que algo dentro daquele homem o fez pensar, parar e dizer, o Senhor nos deu e o Senhor tomou. Glória a Deus, glória a Deus. Foi algo que nunca me esqueci. E muitas vezes eu dizia a mim mesmo, Senhor, isso nunca poderá acontecer comigo. Eu não suportaria a perda de um filho. Os anos se passaram e eu continuava acreditando que não suportaria pelo simples fato de achar que não tinha estrutura para suportar tal situação. 13 anos se passaram e aquela cena continuava em minha mente. Quando Deus estava se movendo de maneira intensa em nossa igreja, pessoas se convertendo, a adoração fluindo e a cada culto o Espírito se manifestando de maneira intensa. No começo daquele ano, nossa congregação tinha recebido o David Keelan, um amigo que tem acompanhado o nosso ministério com sua equipe e também a nossa amada missionária Martin Duke, que é a esposa do Dan Duke. Nesse período, ele me entregou uma palavra profética para mim e para minha esposa Neiva, que naquele tempo estava grávida do 3º filho, Davi. Ela disse que o nascimento dele viria acompanhado de um avivamento em nossa cidade, avivamento que eu aguardava e pelo qual eu orava. Eu até tinha feito um voto de não cortar o cabelo por 1 ano até que o avivamento chegasse. Nesse período, também havíamos conhecido a visão celular no modelo dos 12. Foram dias inesquecíveis. 3 meses mais tarde, Martin Duke, Gregório McNutt e a equipe do Som da Chuva voltaram à nossa igreja e de novo aconteceu algo sobrenatural. A palavra que tínhamos recebido por intermédio de Martin Duke se confirmara. Estávamos debaixo de um grande mover de Deus, de adoração, que foi aquele tempo dos anos 2000, que aconteceu todo aquele mover, Antônio Cirilo, aquela galera. A equipe do Som da Chuva era esse pessoal. Legal, cara. A presença de Deus era palpável. Pessoas estavam sendo profundamente tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Foi nesse período que o nosso 3º filho, Davi, nasceu. Como o Senhor prometera, o avivamento nasceu junto com ele. Lembro-me como se fosse hoje. Davi nasceu às 5 horas da manhã de uma segunda-feira, mas algo no mundo espiritual aconteceu na noite anterior, um domingo naquele culto. Minha amada esposa tivera contrações durante o período do dia, os quais se intensificaram durante o culto da noite de domingo. Em casa, conversando com Neiva, compreendi que naquela noite houve um grande rompimento espiritual. Davi nasceu na madrugada do dia seguinte, e o mover de Deus, depois de seu nascimento, intensificou-se. O pequeno Davi, para mim, era um sinal, e seu nascimento representava também o nascimento de um grande mover de Deus em nossa congregação, mas não sabíamos o que ainda viria sobre nós. Numa terça-feira, estávamos numa maratona de atividades com muitos encontros com Deus na igreja. Naquela semana, todas as crianças da congregação tinham ido para o primeiro encontrinho. Depois de levar as crianças, voltei para casa bem tarde. Estava extremamente cansado e necessitava de um bom sono. Passando pelo quarto dos meus 2 meninos, Jonathan e Davi, percebi que o pequeno Davi estava roncando. Chamei Neiva e disse-lhe, meu bem, ele está roncando. Rimos e brincamos. Disse-lhe que necessitava de dormir um pouco mais no dia seguinte. Lembro-me de que na manhã do dia seguinte minha esposa estava no telefone conversando com uma pessoa que estávamos evangelizando e ela perguntou pelo Davi. Neiva respondeu, ele está dormindo. Ela desligou o telefone na direção do quarto dos meninos quando de repente ouvi um grito de pavor. Levantei-me ao encontrar-me com ela no corredor, desesperada com o Davi nas mãos. Quando o peguei nas mãos, senti seu corpo totalmente gelado. Ele estava morto. Em uma atitude desesperada, ajoelhamos e clamamos, chorávamos e não acontecia nada. Ele continuava morto. Era um sentimento horrível de desamparo. Sabe o que se passava na minha mente? As mesmas palavras que Jesus declarou. Deus meu, por que me desamparaste?
É um sentimento difícil de descrever em palavras. Foi terrível. Hoje, depois de ter vivido aqueles dias difíceis, creio que em nenhum momento fomos desamparados pelo Senhor. Nas minhas emoções, liam aquela situação. Deus meu, por que me desamparaste? Era um sentimento profundo de abandono e de angústia, de medo dentro de nós. Foi nesse período que percebi o valor da adoração e de tudo que tinha recebido naqueles anos anteriores. Por incrível que pareça, lembrei-me daquele irmão que perdeu seus 2 filhos de uma vez. De como aquela família agiria em tempos de crise adorando ao Senhor. Os únicos momentos de refrigério em nosso coração eram quando adorávamos ao Senhor. Então, cara, que jeito que a gente entende, cara, adoração. Esse cara acabou de perder o filho, o outro exemplo, acabou de perder os 2 filhos de uma vez só. Um momento só, cara. Um momento só. E você conseguir adorar a Deus independente das circunstâncias. Às vezes a gente reclama de coisa boba. Sim. Cara, a esposa do Bill Johnson, da Bethel, ela morreu de câncer, acho. E perguntaram pra ele, cara, se você quiser ficar de folga e tal, pra você não pregar, que não sei o que, não, eu vou pregar. Daí perguntaram pra ele como que ele conseguia, né, lidar com essa dor. Daí ele falou assim que adorar a Deus no meio da dor, a gente só vai ter na terra, porque no céu não vai ter essas coisas. No céu a gente vai adorar a Deus e é isso. Aqui na terra vai ser o único momento que a gente vai poder adorar a Deus em meio à dor, porque no céu não vai ter dor, no céu não vai ter angústia, no céu não vai ter tristeza. Sim. Aqui na terra a gente consegue adorar a Deus na tristeza, na dor, no sentimento ruim. E ele fala, é isso que me sustenta. É entender que adorar a Deus no momento da dor refrigera a minha alma, né? É igual Davi tinha acabado de pecar com Betseba. E ele escreve um dos salmos mais da hora que existe, que é Salmo 51, que é o do coração, dá-me um coração puro, contrito e tal, quebrantado. Então, cara, a gente vai se impressionar com coisas que vão acontecer na nossa vida quando a gente parar de achar que a dor, o sentimento ruim, que as coisas ruins vão definir quem a gente é e começar a enxergar isso como combustível, como aprendizado, como eu falei no começo. Entender que Deus quer nos mostrar algo com a dor, quer nos mostrar algo. Entender que a nossa adoração não está somente nos dias felizes, né, cara? Mas também está nos dias ruins. E acho que é nesses dias ruins que o aroma chega agradável ao Senhor, de verdade mesmo, sabe? Tanto é que a gente tem testemunhos, até meu, de dias que eu estava mal e que eu adorei a Deus, cara, e foi um dos dias mais da horas que teve, assim, de adoração. Porque é Deus mostrando que não é pelos meus esforços, né? Não é, eu não li a Bíblia o dia inteiro, mas a presença veio. Porque não é porque você leu a Bíblia que a presença vem. Não é porque você estudou a Bíblia que a presença vem. E não que isso não seja necessário. Sim. Mas às vezes a motivação nossa cara, eu vou jejuar porque eu tenho que ser mais cheio de Deus. Eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ser mais cheio. Mas não. Essas decisões na nossa vida tem que ser com base em Cristo é digno do meu jejum. Cristo é digno da minha adoração, da minha leitura da Bíblia. Eu faço isso porque Ele é digno, não porque eu quero algo em troca. Até nisso acaba sendo em troca. Às vezes a gente troca algo com Deus em troca de unção. Deus me dá unção que eu jejuo. É uma troca, é igual, não é diferente. Me dá unção em troca da adoração. Não é diferente da pessoa que chega na igreja e fala assim, Deus, vou te adorar para você abençoar a minha vida. A gente é a mesma coisa quando a gente faz isso. Não é diferente, entende? Sim. Da hora, cara, da hora. Pessoal, então vocês entenderam aí um pouco a respeito nesse princípio sobre o que é adoração em espírito e em verdade, né, cara? Então, que nós possamos ter essa mentalidade sobre isso, que todas as vezes, cara, que eu entro para adoração, eu não entro com as mãos carregadas ou cheio de fardo. Eu entro com a mão e o coração vazio para sair cheio daquele que eu tô adorando, cara. Então, tenha isso em mente, cara. Tenha essa mentalidade que, cara, independente do que tá rolando na minha vida, eu não posso parar. Eu não posso deixar de buscar, não posso deixar de clamar. Cara, um dos maiores exemplos, cara, de adoração em meio às dificuldades é Jó. Jó adorou a Deus, cara, enquanto ele tinha fartura, bonança, os filhos saudáveis, grandes fazendas, posses e dinheiro. Mas quando tudo estava perdido nas mãos dele, quando ele viu tudo desfalecer por permissão de Deus, Jó conheceu a Deus. Porque antes ele só sabia de Deus, de ter ouvido falar. Mas a partir de todas as experiências que ele viveu e não saiu da presença de Deus, foi que ele passou a andar com Deus. Então, quer andar com Deus, cara? Quer viver uma vida de adorador no dia a dia?
cara, começa a estar nele, independente do furacão Katrina que está vindo contra a sua vida, cara. Sabe? Independente do que está rolando, cara, independente do que está acontecendo. É igual o pastor Silas Malafaia fala, né, cara? Nenhuma árvore sem fruto, ela é alvo de pedrada e paulada, cara. Se está tendo pedrada e está tendo paulada, é porque fruto está acontecendo. E o Senhor Jesus disse assim, ó, se vocês estiverem em mim, cara, ligados como varas, ligado no tronco, vocês vão dar fruto, cara. Então, se nós estamos dando fruto, é porque nós estamos nele e ele em nós. E esse é o segredo para que as coisas aconteçam. Beleza, galera? Então, ó, não esquece de curtir, comentar, de deixar aí o seu gostei, de falar pra gente o que mais chamou a atenção desse primeiro papo de hoje a respeito de adoração em espírito em verdade, tá? Não esquece de ir lá nas nossas redes sociais e nos seguir lá no 3D Oficial, né? Segue o Lip lá, Lipzaca, né? @Lipzaca. Procura o canal dele lá no YouTube lá também, para você ver as canções que ele tem escrito, né? As canções que são cristocêntricas, e esse é o nosso objetivo, é centralizar Cristo no lugar que é devido, que é no centro de toda adoração. Lip, quero agradecer você pelo esse princípio aí, cara. Espero que nós possamos fruir ainda muito mais na presença de Deus aí, falando sobre adoração com ele aí. Amém. Demorou? É nóis. Então é isso, meu irmão. Fica com Deus, Deus abençoe. E não se esquece, hein, que aqui no 3D nós estamos sempre juntos, surfando nessa nova onda do discipulado. É nóis, meus irmãos. Ô, glória.